Fala galera, cá estamos nós de novo, 4 meses depois do último vídeo. Se você não viu ou não se lembra, acesse aqui, eu vou deixar aqui no card, tá? Mas basicamente eu falei lá no auge da crise do coronavírus, no auge em termos da bolsa, né? Porque na verdade em termos de mortes e contágios a gente infelizmente ainda está crescendo, mas eu fiz um vídeo falando do que estava acontecendo, do que eu achava que poderia acontecer dali algumas semanas, alguns meses. Então agora eu estou de volta aqui justamente para fazer esse apanhado e contar para vocês efetivamente o que aconteceu, o que se concretizou, o que não. Então espero que vocês estejam aqui comigo e já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. No início do ano, antes lá de começar todo esse problema do coronavírus, eu estava acreditando piamente que a gente teria um ano de bull market, ou seja, um ano do touro, um ano de subida na bolsa de valores, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Bem, parece que eu estava enganado, mas será mesmo? A gente estava em bull market, depois veio toda essa questão da crise, a gente começou a ir para o bear market, que está aqui em cima, que é justamente o urso, né, quando está o mercado em queda. Mas a gente já virou para o bull market de novo, né? A bolsa já subiu impressionantemente, se eu não me engano cerca de 70%, eu vou falar desse número um pouco mais para frente, e muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Basicamente nesse ano a gente já atingiu a máxima histórica por volta lá dos 119.500 pontos lá em janeiro. Depois disso foi ladeira abaixo devido aí a toda a crise política, econômica e sanitária relativa ao coronavírus. A gente chegou numa mínima em torno de 61.500 pontos e depois disso a gente já subiu de novo, a gente já bateu aí os 105 mil pontos. E vou falar mais, eu já não duvido que a gente deva tocar de novo o topo histórico aí por volta de 119.500 pontos, 120 mil pontos ainda nesse ano. Aliás, se a gente continuar crescendo, né, a bolsa continuar subindo na mesma pegada, na mesma velocidade que vem fazendo aí nos últimos meses lá, desde do auge da crise, desde o auge da queda, a gente está falando aí de chegar no topo histórico ainda antes da segunda quinzena de setembro de 2020. Isso mesmo, daqui a 1 mês e meio mais ou menos. Já pensou a gente chegar no topo histórico de novo, 2 vezes no mesmo ano, sendo que entre essas 2 vezes a gente teve uma mega crise que a bolsa caiu cerca aí de 50%? Seria um fato realmente histórico. Mas a gente também não pode ficar lá muito animadinho, porque algo parecido com isso já aconteceu lá naquela crise que a gente teve do subprime lá em 2008, 2009. Então a gente chegou num topo histórico na época também, 2007, 2008, a gente mergulhou numa crise, a bolsa chegou por volta dos 29 mil pontos. Depois disso a gente retomou todo o movimento, praticamente todo o movimento do topo até 2010, e depois disso foi ladeira abaixo de novo, queda até 2016. Então, eu não espero, obviamente, que nada disso aconteça, mas se acontecer, a gente já está preparado, né? Não vai ser nenhuma novidade. Agora eu vou aproveitar esse tempo, esse momento, para explicar para vocês algo que muita gente tem me perguntado lá no Instagram, principalmente, que é onde eu fiquei mais ativo durante esse período do coronavírus, aí trazendo novidades diárias para vocês. E que é basicamente a pergunta é o seguinte: as pessoas perceberam que a bolsa chegou na mínima nesse período de coronavírus, sem que ainda a crise fosse assim tão grave, né? Sem que o número de mortes fosse tão grande quanto é hoje, por exemplo. E as pessoas também perceberam que a bolsa já está praticamente renovando o topo histórico, batendo novamente no topo histórico, sem que a gente tenha efetivamente uma notícia positiva, né? Como foi encontrada a cura, ou o número de mortes por dia aí próximo de 0, né? Então as pessoas já perceberam esse movimento. E aí a pergunta é, por que isso acontece? E a resposta é muito simples. A bolsa, o mercado de capitais de modo geral, ele costuma se antecipar aos movimentos. Então, assim que as primeiras pessoas, as primeiras instituições começam a sentir um cheiro de crise, elas já saem vendendo as suas posições para realizar o lucro que elas já tinham e para ficar de fora para aguardar. Só que esse movimento todo de venda faz com que haja uma queda. E aí queda puxa queda, né? Barrancos puxa barranco. Então a gente vê, né, as primeiras pessoas, instituições financeiras começam a vender, isso faz com que haja uma queda. As pessoas que estão ali não tão antenadas, mas antenadas, elas veem aquela queda e também realizam o seu lucro, vendem, né?
E aí com isso vai cada vez caindo mais, e até que o povão, a massa geral, também finaliza aí, dá aquele golpe de misericórdia, fazendo realmente com que a bolsa caia muito, né? Isso tudo aconteceu sem querer querendo, eu não sabia, obviamente, na época, mas se você for lá no vídeo que eu mencionei no card, que eu vou mencionar aqui de novo, que foi o vídeo que foi gravado aí durante a crise, lá em março, o vídeo foi ao ar dia 20 de março, e eu não sabia que no dia 19 de março teria sido o fundo do poço da bolsa nessa crise até então, né? E você vai ver lá que eu estava pessimista e eu acreditava realmente que poderia haver mais quedas, porque a gente estava tendo o circuit breaker um atrás do outro. Então aconteceu esse vídeo aí e eu falei lá, né, sobre a crise, sobre as quedas todas, mas depois disso a gente começou a retomar o patamar de alta. E repara que a gente voltou até essa alta e já está praticamente no topo de novo, né? Já passou dos 100 mil pontos, que é aquela barreira psicológica, mesmo sem ter... É claro que a gente teve, né, notícias aí de vacinas já por várias fabricantes, inclusive muito conhecidas, como a Pfizer, né, e a Oxford, mas a gente assim está em testes, são reportados resultados favoráveis e tal, mas ainda, né, não está liberada a vacina para a grande população. Mas mesmo assim, isso é tomado de forma muito positiva e faz com que a bolsa cresça, né? Então, de novo, a bolsa caiu por antecipação, caiu antes de efetivamente saber qual que era o tamanho da crise, mas assim que ela entendeu qual que era o tamanho da crise e entendeu que a vacina poderia estar mais perto do que o imaginado, então a gente tem esse movimento de expansão, esse movimento de alta. E aí vamos ver bem resumidamente o que aconteceu então com o SP500, que é o principal índice de ações lá nos Estados Unidos, e com o nosso Ibovespa aqui, que é o nosso principal índice de ações da nossa Bolsa Brasileira. Basicamente, a queda total do SP500, desde a máxima antes da crise até a mínima durante a crise, foi de 35%, chegando aí na mínima de 2.200 pontos. A partir de lá, a gente teve uma alta de 50%, atingindo aí os 3.264 pontos. E se você comparar a máxima que a gente tinha antes da crise com o patamar máximo que a gente chegou até agora, a queda entre esses dois patamares foi de somente 4%. Já no Ibovespa a gente teve uma queda mais expressiva. A queda foi de quase 50%, na verdade 48%, chegando aí no patamar de 61.700 pontos. A partir de lá, a bolsa já subiu incríveis 71%, chegando aí aos 105.500, 600 pontos. A queda consolidada, ou seja, comparando a máxima de antes da crise e a máxima que a gente tem até agora, foi de 12%. Uma coisa que eu achei bastante interessante e eu quis trazer aqui para vocês é que o SP500 subiu menos, se você for comparar, né? Subiu só 50%, enquanto o Ibov subiu 70%. Mas também o SP500 caiu menos, né? Caiu aí no patamar de 30% e a gente caiu quase 50%. Então é natural que, para retomar ao mesmo nível que a gente tinha antes, a gente tenha que subir muito mais, né? A gente caiu quase 50%, então a gente tem que subir 100% para retornar para o patamar anterior, né? Eles caíram cerca de 30%, então eles subindo aí cerca de 60% já dá tudo certo, 50%, 60% já dá tudo certo. Vale lembrar que essa crise não foi só do coronavírus em todas as suas três facetas, né? Econômica, política, pelo menos aqui no Brasil, e sanitária. A gente teve também no meio do caminho aí uma guerra do petróleo, principalmente entre a Arábia Saudita e Rússia, né? Então, entre corte do petróleo, não corta, corta, não corta, aquela coisa toda, as coisas parece que se apaziguaram aí durante esses meses, né? Mesmo depois de, durante essa crise, o preço do barril de petróleo no mercado futuro ter atingido patamares negativos. O que isso quer dizer? Basicamente é como se quem é o produtor estivesse pagando para alguém comprar o seu barril de petróleo porque ele não tem mais onde estocar aquele barril, né? Então foi algo muito estranho que aconteceu, totalmente sem precedentes. Se você não ficou sabendo disso, ou se você ficou sabendo, mas não entendeu muito bem, tem um destaque lá no meu Instagram, que na época que isso estava rolando, eu expliquei tudo nos mínimos detalhes. Então você pode ir lá no meu Instagram, @LucasHMaurício, e você vai ver lá, se não me engano está escrito Crise do Petróleo, você clica lá, assiste, é uma sequenciazinha de stories relativamente grande, mas é bastante interessante. Eu fiz uma pesquisa bem detalhada e você pode entender um pouco melhor do que realmente aconteceu. A verdade é que nessa crise que a gente teve, o efeito mais importante, é claro, a parte de toda a questão negativa, né, do número de contágios e de mortes que segue crescendo, é que os efeitos mais impactantes foram na sociedade e na economia. A gente tem agora um cenário todo novo
nunca visto antes e que provavelmente muitas coisas nunca mais serão como era antes. Por exemplo, as empresas perceberam que elas não precisam mais de andares inteiros ou vários andares inteiros em edifícios comerciais. As empresas perceberam que, na verdade, o funcionário que está de home office não fica o dia inteiro assistindo TV. Ele, na verdade, inclusive, trabalha mais em casa do que trabalhava na empresa. As empresas também perceberam que elas não precisam mais enviar seus funcionários para fazer uma única reunião em outro estado. Elas podem fazer essa reunião utilizando aplicativos aí de teleconferência, de videoconferência. E as empresas também perceberam que elas podem sim vender muitas coisas online que elas vendiam antes somente no físico ali. Então, realmente, muita coisa mudou e houve sim a crise que eu havia previsto lá no último vídeo que a gente teve 4 meses atrás. Porém, eu acho que nesse período a gente aprendeu muita coisa e isso é positivo. E você, me conta o que você aprendeu, o que você acha que mudou e que nunca mais volta como era antes. Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Um grande abraço!